Boa noite, boa noite. Começando mais um Trocando Ideias. Aliás, 20º. O meu parceiro... 20º. Boa noite, bom dia, boa tarde. Afinal de contas, exatamente. Hoje estamos no boa noite, né? Mas o programa vai ficar aí pra eternidade. Depois de um tempo, né? Pois Estamos retomando nossos trabalhos. E hoje, faça as honras de apresentar nosso convidado. Nossa, a gente, né? Como sempre, né? A gente tem recebido a grata surpresa de vários convidados especiais que têm muito conteúdo, muito a dizer e principalmente, né? Histórias de vida. E hoje não vai ser diferente. A gente está recebendo aqui o Rodrigo. Vou passar um breve resumo aqui, porque o currículo dele é extenso, daria metade do episódio aqui. Que é o Rodrigo Martins, coordenador nacional do Educafro Brasil, rede de cursinho pré-vestibulares. Também é licenciatura plena de História, Geografia, Educação Física e também em Pedagogia. Com pós-graduação em Direitos Humanos, Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, especialista em Educação Antirracista e também História Afro-Brasileira. Foi conselheiro tutelar excepcional, hein? Presidente de 2007 a 2010, gestão aqui em Taboão da Serra. Tá, e também fundador e diretor executivo do Libertar pela Educação, instituto que visa a educação como pilar social e de desenvolvimento humano. E também jornalista e também historiador. Estamos aqui recebendo, então, portanto, o Rodrigo Martins. Seja bem-vindo, Rodrigo. Poxa, que honra, que satisfação. É uma parte, né? Só. Aliás, caloroso. Quase perdemos o fôlego aqui. Tá parecendo uma narração, né? E também faz as honras de apresentar. Não, vou agora. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer o convite e dizer pra vocês que vocês não viram o antes que tinha aqui, gente. Já deu aqui um calor. Já foi um podcast. Já foi um podcast e com muito calor, com muita emoção, sabe? Vocês me deixaram super feliz. A receptividade de vocês. A nossa ideia é deixar vocês à vontade. Muito. E aí, quem me acompanha hoje é o Flávio. O Flávio é um dos nossos coordenadores, um parceiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É que o Flávio, ele entrou para a nossa conversa agora, né? Então eu queria que você também se apresentasse. Meu nome é Flávio, sou um dos coordenadores da Educafro Taboão, sou um dos coordenadores também do nosso cursinho Rede Libertar. Ex-aluno, né? E tô aqui para acompanhar o Rodrigo. Flávio, ele teve a oportunidade, o ano passado ele foi nosso ex-aluno. Certo. E aí desenvolveu, tocou todo o projeto, hoje faz parte da coordenação, traz novas pessoas. Fala pro pessoal, em quantos anos? Quantos anos você tem, Flávio? 18. Solteiro. Solteiro. Ó, faz uma propaganda pras meninas aí, ó. Deixou o brilho vermelho, né? Mas esse é o propósito mesmo. Mas o foco do Trocando Ideias não é esse, ainda não. Ainda não. Mas é pra descontrair, né? Exato. Dar uma quebradinha no gênero, deixar ele à vontade. Certo. Mas é o cara da comunicação também, né? Isso, sou o cara da comunicação do cursinho aí, trabalho nas redes sociais, muito por trás das câmeras. Hoje é meio difícil estar aqui na frente da câmera, mas evolução. Mas depois que começar, cara, você não para mais, você vai ver. Vai sair bem. E vamos conhecer um pouquinho da história do professor Rodrigo, né? Lá atrás, quando era criança. Nossa. Começamos a puxar um pouquinho aqui nos bastidores, uma história fantástica. Mais uma. Bom, primeiro eu fico feliz, de verdade. Em poucos lugares eu falo da minha vida pessoal, porque eu fico um pouco inseguro, né? Você contar muito da sua vida não é uma coisa muito agradável. Mas aqui eu me senti muita vontade para dizer. Eu sou filho adotivo, então minha mãe ela teve algumas dificuldades, né? Alguns problemas pessoais de muita gravidade. E aí, com 2 meses de vida, ela me doou, né? Para uma pessoa cuidar. E aí eu descobri depois, quando adulto, de que passei por algumas mãos, né? Cuidei, fiquei numa casa, depois outra casa, até que eu fui para uma casa de uma senhorinha. E essa senhorinha, Dona Maria, que começou a cuidar de mim, eu a chamo de vó. E o meu avô, que era o seu Jason. E aí criaram com todo aquele amor. E é um casal baiano, gente. Então, baiano? Nossa, Baiano, então aquela cultura, sabe? Meu rei! E minha avó, até hoje, eu preciso brigar com ela, porque eu digo o seguinte, vó, a pessoa chegou lá, sei lá, vendendo cartão telefônico, que nem existe mais. Ela fala, sobe, meu filho, vem aqui, toma um cafezinho, vou fazer o seu cafezinho. Senta aí! Um cuscuzinho. É uma coisa de louco, assim. Então, é uma pessoa que me acolheu com muito carinho e que me deu todo o processo de educação. Eu digo que na frente de casa, bem em casa, tinha um pé de maçã. Um pé de maçã. Nossa, olha. Tinha cana, pé de maçã. Porque, né, por serem da Bahia, eles gostavam muito do plantio. E aí, a árvore de casa, ela morreu de tanto que meu avô tirava o cipó pra bater. Jura? Você foi levado? Você era levado? Acho que era então, eu imagino que eu devo ter dado algum trabalho. Eu era no fio de ferro. É mesmo? A minha avó tinha que separar eu e o meu primo no esguicho d'água. Nossa! Então, a gente viveu muito esse processo. Eu digo que é uma outra cultura, né? Outra relação. Eu aprendi
e até talvez por necessidade mesmo, porque a gente vivia de uma forma muito, socialmente dizendo, excluída. E aí, aos 8 anos, né, eu já fui vender sorvete. Então, meu primeiro emprego foi vender sorvete. Pegava aquela caixinha de sorvete, colocava ao lado, ia vender. Isopor. Aí, na rua de baixo, eu me recordo que tinha uma fábrica de sorvete. Aí eu peguei R$10 e comprei o sorvete lá com eles. E aí colocava e fui vendendo. Antes disso, acho que 1 ou 2 dias antes, eu peguei um carrinho no Pirajussara, que tinha uma como é que é o nome? Quando material reciclável, né, hoje. Antigamente a gente chamava... Era... Nossa, hoje tem um outro nome também, né? Hoje, socialmente, a gente tá, né, casa de material reciclável e tal, mas a gente usava um outro nome mais pejorativo. Era o ferro velho. Ferro velho, isso. Tinha um ferro velho. E aí eu fui lá nesse ferro velho, eles entregavam o carrinho, sabe os carrinhos de ferro velho que você puxava? Eles entregavam para você vender durante o dia, depois você entregava à noite. Então, eu cheguei um dia com ele em casa. E aí, foi a única vez que eu peguei. E meu avô falou assim, não. Você vai estudar que não é isso. Olha que não legal. É isso. E meu avô, ele não sabe fazer um O com um copo. Não sabia fazer. Nunca estudou. Terminantemente analfabeto, nunca teve oportunidade, né? O trabalho que consumia ele o tempo todo. Então, foi a única vez, eu me recordo disso com muita clareza. Então, vendi alguma coisa ali e ganhei esse dinheiro. E esse dinheiro me fez comprar o sorvete. Aí minha tia me deu a caixa de presente. A caixa de isopor foi o presente. Aí comprei o sorvete e comecei a vender sorvete. Então, eu me recordo que era muito pequenininho assim, mas eu andava pelo Sara, tudo. E o meu primeiro lugar, primeira vez, eu ia em Pinheiros. Antigamente, pra gente marcar consulta, sabe, consulta de saúde? Tinha que atravessar a ponte. Tinha que atravessar a ponte. Aí eu ia lá no Martins Fonte. Vocês lembram do Martins Fonte? Nossa Eu que marcava. Então, comecei a sair de casa com 8 anos de idade, que tinha que sair 4 horas da manhã para pegar o ônibus ali no Sampaio, que era um ônibus para poder até, né? E aí vivi todo esse processo de pegar aquela fila 4, 5 horas da manhã, tinha que chegar muito cedo. Aí eu me recordo da frente, tinha uma tapioca, a mulher vendia tapioca. Tapioca? Rapaz, eu amava aquilo. Então toda vez que a minha tia falava, amanhã você precisa ir lá marcar a consulta do seu avô. Era alegria. Era alegria. Porque eu ia comer a tapioca. Ela sempre dava o dinheiro da tapioca. Dava pra comprar tapioca? Dava pra comprar tapioca. Nossa. E aí eu vivi todo esse processo. E aí fiquei 2 anos vendendo sorvete, deu super certo, amava, enfim, aprendi ali a lidar socialmente, entender como é que era o dinheiro, toda essa construção. Dar o troco. Né? E aprender também sobre lealdade. Porque muitas pessoas me roubavam, porque eu era uma criança. Então, eu dar um tapa e tomar tudo. Né? Então, a lealdade. E aí você sempre percebia que você chegava em espaços mais de comunidade, a galera te protegia. Olha sabe? Só. Era muito louco. Ô, fulano não te pagou tal dia, hein? Tem que ir lá buscar. Então, você vendia fiado. Vendia. Você pagou umas pessoas assim. Porque, meu, tinha gente que não tinha como mesmo. E você conhece. E a gente vende até hoje. Né? Tem hora que você não tem dinheiro, normal. E aí, quando chegou 10 anos, eu fui trabalhar na feira. Aí comecei a trabalhar na feira, na barraca de fruta. E aí era uma dificuldade, porque eu não tinha a altura do caminhão. Olha. Não dava para pegar as caixas, né? Então, eu sempre apanhava dos mais velhos. Porque eles falavam, você tá mais dando trabalho do que ajudando. Porque eles tinham que pegar a caixa e colocar em mim para levar a caixa para algum lugar. E eu falava, pô, se é para eu fazer o seu trabalho, eu não preciso de você. Nossa. Então, era laranja, fruta e etc. Então, foi um processo muito longo e muito gostoso. Fiquei na feira dos 10 aos 14 anos. Fiquei 4 anos na feira, então conheço bastante o processo. Naquela época tinha os carrinhos, aqueles caras que carregavam, tinha o carrinho que levava as compras das mulheres, que o carrinho era de caixa de madeira com rolemã. Você sabe que você falou uma coisa agora que eu não sei de onde você tirou, mas o meu avô, ele trabalhava no minibox. Vocês lembram do minibox? Lembro. E meu avô era o cara que fazia essa entrega. É mesmo? Era um carrinho azul, ele pintava. Você lembra desse? Ele pintava esse carrinho de azul, à mão. Era um carrinho de construção com a caixinha ao lado, né? Com as madeiras ao lado. Exatamente. E meu avô, ele alimentou a família inteira com esse carrinho. Levando, né? E aí, não sei como ele fazia para administrar isso. Porque, por exemplo, 100 metros ganha X. Não sei como que era a administração disso. Acho que eu olhava para a cara do freguês e falava, eu posso puxar um pouquinho mais. Via quando eu tinha de compra dentro do carrinho dele, pô, esse daí tem dinheiro. E meu avô, gente, seu Jazon, o nome dele. Meu avô faleceu em 2015. Ai, cara. Mágico. Nossa. Meu avô, ele tinha a sabedoria da pessoa idosa. Eu aprendi tanto com meu avô. Ele não era muito de falar. Era aquela coisa mais séria, não sei o quê, moleque, sabe? E eu me recordo, já vou pular aqui até a fase. Uma vez eu fui fazer TLC. Sabe TLC da igreja? Nunca fui muito religioso, me chamaram pro TLC, vamos pro TLC. Estudava no Laurito Ortega Mara e fui pro TLC com os amigos que me convidaram.
Quando chegou no TLC, eu achei que eu ia pra zoar, pegar um monte de minas, daí aquela coisa da zoeira. Tava empolgado. E não era nada disso, era um processo de religião, e aí eu aprendi muito. E aí eu vim chorando o tempo todo, porque eles atingem bastante, assim, sobre a família, né? E eu acho que nem pode falar, porque tem uma regra que não pode falar. Mas tem uma regra do TLC. E aí eu saí chorando. Quando eu cheguei, eu me recordo de que estava todo mundo da família, porque eles fazem aquele encontro, meu avô não estava. E aí eu falei, poxa, só meu avô não. E aí, lá eu tinha aprendido no TLC que às vezes o amor parte de você. Sua mãe nunca te beijou, mas quantas vezes você beijou sua mãe? É verdade. Sua mãe nunca falou que te ama, mas quantas vezes você falou que ama sua mãe? E aquilo me fez chegar em casa desesperadamente para beijar o meu avô. Ele nunca tinha me beijado. Tinha nem te abraçado. Nunca. Era dele. Era o amor, amor deles era duro. Cultura. Mas ele sempre foi muito duro, mas muito incrível na educação. Justo. Eu vou te contando a história de quando eu fui atropelado. Vou te contar essa história. Tô puxando. E aí, quando eu chegou em casa, eu fui, abracei meu avô e falei assim, eu te amo muito, e dei um beijo. Rapaz, primeiro que ele tomou um choque. Ele falou, tá virando viado, moleque? Primeira coisa. Ele tomou um susto, mas ele ficou numa loucura, assim. Aí chegou no dia seguinte, eu dei o mesmo beijo. No terceiro dia, o beijo. No quarto dia, eu tive que sair pra trabalhar, sair fazer alguma coisa, e eu não dei o beijo. E ele falou, mãe, volta aqui. Tu não vai me dar um beijo, não? Olha, que coisa. Tu não falta de respeito comigo? Olha que loucura, como o amor é contagioso. O amor é contagioso. Só que ele precisa ter princípios, alguém precisa começar. Você não consegue ter amor se você não der amor. O amor, ele é uma... Via de mão dupla. Mas você precisa ter sua participação. Você tem que dar, né? Porque às vezes você fica esperando, mas às vezes tem que alguém ter iniciativa. Você foi que deu o primeiro passo. Ah, mas foi mágico. E isso mudou minha vida, minha relação com meu avô. E como é que era na escola, quando tinha as festas do Dia dos Pais? Ai, foi maluco. Meu avô nunca ia. Não ia. Mas ele não ia porque ele não sabia escrever. E eu percebo isso hoje, sabe? Tinha que assinar, né? Que o pai foi lá. A presença. Ele não sabia. Então dava vergonha. Porque todo mundo assinava, menos o meu avô. Aí tinha que ser o dedo. Lembra quando você colocava o dedo? A almofadinha. Nossa. Ele morria de vergonha disso. Então ele não participava. Eu tive um processo de muito isolamento. Não tive essa participação. Minha família não era acolhedora nesse sentido. Tá. Não era. Da cultura deles de, olha, vive lá e toca lá e tá tudo bem. Né? Foi esse processo. A humanidade da família a gente só percebe no dia a dia. A humanidade da família é o dia a dia. Porque são culturais, né? Cultura, cada família tem a sua. Vou te contar um episódio de quando eu me entendi enquanto ser humano. Eu trabalhando na feira, tava lá vendendo. Nesse dia eu tava vendendo melancia, que eu sou apaixonado. Nossa, melancia. Meu Deus do céu. Minha fruta predileta. Nossa. E eu ia pra melancia, eu mais comia do que vendia. Porque eu adorava. E você sabe o macetinho pra escolher a melancia boa? Lógico. Esse é o grande problema, né? Saber que a melancia tá boa. Ter a cor, pra saber se tá doce, tudo. Porque eu tinha que escolher as melhores pra abrir, pra vender. Tinha tática. O marketing da melancia. Eu sou um feirante raiz. Isso é fato. Feirante raiz. E aí eu me recordo que eu tava vendendo melancia e gritando, olha a melancia e tal, e mulher bonita não paga, mas também não leva. Às vezes levava, né? Se fosse muito bonita, levava. E aí eu gritando lá, eu olhei pro lado e eu vi um senhorzinho pegando coisas do chão. E aquilo pra nós era muito normal, porque todo dia tinha pessoas pegando no chão. Finalmente fim de feira, né? Puta. Na xepa. Né? Rapaz, na xepa. Rapaz, quando eu olhei pro lado, era o meu vô. Foi uma dor. Eu me recordo que eu travei nesse dia, assim. Dei aquela travada, falei, pera, é o meu vô. E nesse dia eu entendi que a comida que chegava na minha casa vinha dali. Nossa. Então o peso foi muito grande de responsabilidade. Puxa vida, o que eu tô fazendo comigo? Com o dinheiro que eu pego? Porque com 14 anos, 13 anos, você não tem responsabilidade. Né? Pegava meu dinheiro. Não tem noção. Não tinha noção nenhuma. Mas nesse dia eu entendi que realmente eu tinha uma tarefa, uma responsabilidade. Um choque de realidade. Virou a chave, né? Virou a chave. Esse dia tudo mudou. E aí eu comecei, inclusive, a ser mais amigo do meu avô. De trazer. E tanto que meu avô começou a trabalhar na barraca. É mesmo? Eu pedi. O Ribeiro, um abraço. Ele tá até hoje. Hoje a barraca do Ribeiro é de caldo de cana. Mas continua, quando a gente tá no Lúcia, né? Vou lá dar um abraço no Ribeiro, foi mestre, deu muita oportunidade. E o Ribeiro colocou meu avô. Não, para poder não pegar, entendeu? Porque no final da feira, ele deixava de te levar uma cesta. Exato. Então você pegava um pouquinho de cada fruta e levava para casa junto com o valor do...
da minha paga, que era R$70 por semana. Trabalhava a semana inteira e ganhava R$70. R$70. Ô, Ribeiro, eu acho que hoje a gente precisa rever esse valor. Ribeiro, tá pedindo aumento. Tá pedindo aumento. Tinha 13º, tinha férias, nada. Fiquei chateado, Ribeiro, quando eu paro pra pensar. Mas foi esse processo, sabe? Então muda a chavinha e faz a gente despertar assim, para algumas realidades. E esse para mim foi um momento que marcou muito. Que a partir dali eu falei, pera, não é oba-oba como a gente acha que é, não. A vida ela cobra responsabilidades. Cobra, e é verdade. E aí teve esse processo todo, né? E eu fico imaginando, que nem você falou pra gente aqui, como foi a formatura. O seu avô participou, viu todo esse seu processo? Meu avô, ele faleceu em 2015. E aí ele não era muito participativo, né? Quando chegou em 2013, ele começou a ficar doentinho. Porque, na verdade, ele parou de trabalhar. É só parar de trabalhar. Rapaz, ele sempre gostava de carregar o carrinho dele. Ele gostava de fazer a barba dele. Ele gostava, sabe? A gente não tinha dinheiro Muito ativo. Muito ativo. E aí, a gente comprava, não era no mercado, a gente comprava na Casa do Norte. Vocês viveram esse momento? A gente, todo mês era na Casa do Norte que a gente comprava, era comidinha. Então, tinha uma tradição na família. Chegou o dia do pagamento, eu ia com meu avô buscar o pagamento aqui no Centro Tabuão. Era o dia que eu podia comer um McDonald's. Porque eu acho que era o dia do pagamento, então eu vou me deixar comer um McLanche feliz. Rapaz, eu amava isso. Como eu lembro disso, me dá até calor. Era muito positivo. E aí, a gente ia fazer compra lá na Casa do Norte. E depois da Casa do Norte tinha coisa de um almoço mais especial com a família. Então era meu avô, minha avó, e aí era um jabá, era um requeijão. Então tinha... Eu amava o dia porque era o dia da família. Os outros dias a gente não tinha dia. Carne de bode. Carne de bode? Nossa Eu senhora. falo isso porque eu aprendi essa cultura com a família da minha esposa, né? Não, é maravilhoso. Eu sou mais, acho que, baiano do que ela nesse sentido da culinária. Eu gosto muito mais. Nossa, eu não posso. Eu não sou gordo à toa. Não é à toa. É saúde. Eu amo. Então, vivência. amo. E aí você vai e come cuscuz. O que tem? Quando pega aquela carne de panela... Vamos mudar de assunto? Deu voltando à pergunta. Deu fome. Voltando. Aí você chegou na primeira faculdade. Ele não pôde... Falando do seu avô ainda, ele ficou doente nesse período. Então, ele ficou doente em 2013, 2014. Já tinha saído de casa. Aí eu voltei. Tava morando aqui próximo à casa da pamonha. Aí eu voltei porque, né, meu avô é meu tudo. Meu tudo. Larguei tudo. Falei, meu avô. E aí foi onde larguei, assim, ia trabalhar, fazer as coisas, mas a minha prioridade era o meu avô. Aí eu construí em cima da casa do meu avô e fiquei morando lá. E aí eu que dava o banho, cuidava, fazia barba, aquele tratamento normal. E ele passou por um momento muito ruim, assim, né? De ficar mal mesmo. Ficou debilitado, né? E eu acho que o problema era mais psicológico. Sim. Era mais cabeça. Porque ele fazia assim, pô, por que eu não consigo andar? Porque, sabe, começou a questionar, porque meu avô ele ficou muito lúcido, não teve problema nenhum. Fazia brigava comigo, me batia. Mesma coisa. E quantos anos ele tinha? 89. Puta, meu avô faleceu com 89 anos. Ai, mas você tinha conhecer. Eu sinto falta dele de um jeito. Puta, que homem. E quando eu fazia alguma coisa errada na rua, qualquer briga, ele vinha, porque você é fraco. Eu lembro que moleque, né, adolescente, eu amava Racionais. Então eu chegava em casa, o rebelde. Aí eu cheguei um dia que eu tava cantando, fazer o quê? Esse cadeia é pra homem? Malandrão. Aí meu avô falou assim, meu filho, vem cá. Cadeia não é pra homem não, viu? Homem mesmo não vai pra cadeia não. Olha a reflexão do velho. Olha só. Olha a reflexão. E não estudou. Não estudou. E aquilo que você falou, né? O carinho dele, a forma de carinho dele era nesse sentido, de orientação, né? Ele não deixava errar, não. Uma vez, vou contar da história do acidente. Eu tô moleque, porque adolescente acha que é dono do mundo. Você acha que você é o certo e todo mundo tá errado. Aí eu tô lá, ia ter uma festa no ginásio de esportes. Era um happy hour, sei lá o que era, e eu louco pra ir. Aí comprei uma calça nova, branca, me lembro muito bem isso. Falei, eu vou pra esse ginásio que eu vou curtir, minha primeira festa, arrasei. Meu avô falou assim, vai não. Sentar aqui que você não vai não. Tô me sentindo, fica em casa. Falei, que você também não gosta de me ver feliz? O rebelde. Ele falou assim, não vai. Eu te falando, não vai. Eu falei, não, eu vou. Ele falou, tá bom. Rapaz, tô atravessando a rua, o carro vem, puf. Não acredito. Rodei, fui pro hospital e tal. Aí o meu amigo que tava comigo, o Renato, ele saiu correndo com o meu pé de sapato na mão, porque ele ficou desesperado. Um sapato sumiu, o outro ele pegou, saiu correndo, calça rasgada, sangrando. Chegou em casa desesperado. Aconteceu um acidente. Aí meu avô falou assim pra ele, posso fazer nada? Falei pra ele não ir. Intuição. E não levantou. Não foi no hospital. Não foi. E na sua cabeça não foi, isso foi. foi praga do meu avô. Não foi. Quando eu cheguei do hospital, né? Fui pro hospital. Quando eu cheguei em casa, ele falou assim, próxima vez me ouve. Olha a lição.
Tem coisa, meu filho, eu aprendi com meu avô, quem não escuta cuidado, escuta coitado. Exato. É a vida. É verdade. É a vida. São escolhas. Eu acho que a gente podia, inclusive, né, hoje a gente está gravando esse programa, mas ele vai ao ar na sexta-feira, dia 22. E hoje, né, dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, né, foi uma grata satisfação receber você aqui nesse dia, né, com conhecimento, né, e a forma como você conduz isso na sua vida, né, a formação. E acho que a gente pode começar, inclusive, a entrar nesse assunto, se você quiser abordar mais alguma questão do pessoal. Porque eu achei importante, né, uma data tão especial, Com recebendo um certeza. convidado desse naipe. Acho que No a dia gente de tem, hoje- a gente tem que abordar isso. E enquanto brancos, a gente também tem que aprender muito sobre isso, né? E, inclusive, vamos começar a falar de letramento, né? O que a gente pode falar em relação a letramento para essa galera que não entende, não sabe Para o que é, entender. né? Tá, vamos. Para a gente começar a aprender também, né? Educar, como você, né? Tá no sangue já. Eu acho que, assim, ser negro, você não nasce, você se torna. Uhum. Isso é muito forte, mas eu descobri, no dia que eu descobri que eu era negro, eu estava andando vendendo sorvete, estava com o Nando. O Nando hoje tem uma gráfica. Estava andando com ele vendendo sorvete, quando chegou na frente do Shopping Tá Bom, tinha um Habib's. Tem um Habib's até hoje lá. Sim. E meu sonho era comer um Beirute. O Beirute. Meu sonho. Olha que coisa, né? louco. Louco. E aí eu juntei dinheiro desses dias tudo pra comer o Beirute. Entrei lá pra comer o Beirute. Peguei meu sorvetinho, vendi tudo, tava com o dinheiro do Beirute. Só que era o dinheiro do Beirute. Não dá pra comprar refrigerante, só era o Beirute. Sentei na minha mesa. Quando eu sentei na mesa, ninguém me atendia. Ninguém atendia. Um moleque pretinho com... Acho que eu tinha 9, 10 anos. Sentado na mesa, ninguém atendia. E fui até a moça. Falei, moça, eu quero um Beirute e tal. Espera um pouco. Vai até mim lá. Quer um Beirute? Quero Beirute. Só que ninguém me falou que tinha o valor da mesa. Os 10%. Não tinha, não sabia dos 10% da mesa. E aí, chegou, comi o meu Beirute, que é aquele desespero, a minha maior alegria do mundo, comi o meu Beirute. Quando chega a conta, tinha passado do valor que eu tinha. Aí eu peguei e falei pra moço, mas o valor que eu li ali não é esse. Mas tem que ter os 10% da mesa. Aí, quem tava me atendendo era uma moça branca. Ela pegou e falou assim, tinha que ser preto. Esse tipo de pretinho mesmo, só dá trabalho pra gente. E nesse dia que eu falei, mas por que preto? Porque, como eu vim da periferia, eu vim da favela, todo mundo era preto, né? Mesmo o branco da periferia, ele é preto, porque é um quesito de identidade. E nesse dia, a minha ficha caiu. Ela não estava vendo que eu não tinha dinheiro, ela estava vendo a cor da minha pele. Porque eu tinha o direito de não pagar os 10%, eu só não sabia. E ela sabia que eu podia não pagar. Ela sabia. Claro. Eu não sabia, mas ela precisava me humilhar pela cor da minha pele. Aí eu me recordo que tinha outra mulher ao lado, uma senhora, eram duas senhoras assim. Aí ela pegou e falou assim, moça, eu vou pagar o Beirute dele e eu quero que tire os 10%, porque hoje eu me recordo, na época eu não sabia o que era. Eu quero que tire os 10% e eu quero falar com o seu gerente. Nossa. Olha que coisa. Aí eu fui até a moça, muito obrigado, que você fica naquela, né? Enfim, ela pagou o meu lanche, inclusive eu fiquei com o meu dinheiro, porque era tudo que eu tinha. Mas ali eu saí com esse pensamento da minha cor. A minha mãe, ela era negra nessa cor, assim, retinta. Negra retinta. E eu não entendia porque ela tinha medo das pessoas. Ela não entendia porque ela não saía. Eu não entendia. Depois eu Tinha comecei receio. porque ser negro, hoje talvez, e eu acho que a gente vai entrar no letramento, mas hoje talvez nós tenhamos mais aceitação, porque existe mais enfrentamento. Hoje a gente já vê negro na novela, hoje a gente vê negro nos veículos de comunicação. Então, Modelos? Sim. Campanhas publicitárias. Você começou a mudar a performance da situação. Então, onde eu me vejo, eu luto. Né? É o normal da vida. E aquele momento, não. Então, eu percebi que o meu contexto familiar era um contexto de exclusão social. Não somente pelo problema financeiro, era pelo problema de raça. Mas isso você tem que entender. Daí veio a ideia de compreender como é que as coisas mudariam. Por exemplo, por morar na periferia, eu tinha um medo muito grande de fazer o meu avô achar que, poxa, te criei, deu tudo errado, roubou e fez coisa errada, sabe? Então, eu nunca fiz nada de errado na minha vida, porque eu tinha medo de desapontar o meu avô. Pra mim, era o meu ápice de ser humano, então não podia fazer coisas erradas. Meu exemplo de tudo. Meu avô não fazia nada de errado. Meu avô não olhava pra vizinha, não olhava pra mulher do lado. Olha sabe? só. Então ele tinha um perfil muito contundente. Sério, né? Sério, mas era um carinho de pessoa. E às vezes, sabe o que eu fazia pra poder ter o carinho dele? Voltei pro meu avô, né? Perdão. Mas sabe o que eu fazia pra ter o. Referência, né? Pra ter o carinho do meu avô? Eu fingia que dormia no sofá.
Aí, porque ele pegava do sofá pra pôr na cama. No colo. Olha, te carregava. Era o único momento que eu tinha ele coladinho em mim. Olha. E, ou quando eu ia pra escola no período da manhã, ele pegava o café com leite, colocava pão dentro, com a manteiga de um jeito super zoado, porque era um tanto de manteiga de um lado e o outro pão sem nada, e colocava ali no café com leite. Era a forma de mostrar carinho dele. Então, daí veio, enfim, alguns contextos de visualização. Quando eu terminei o ensino médio, mentira, nem terminei. Quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu fui convidado pelo coordenador da escola para poder lançar uma chapa de Grêmio estudantil. Pô, Rodrigão, você fala com todo mundo e tal, por que você não monta um Grêmio na escola? A gente precisa disso. Eu não sabia o que era Grêmio, porque o processo de educação, e a gente pode entrar nele depois, ele é muito exclusivo também. Exclusivo de excluir. Então, ele não participa, né? Ele não é um processo democrático. Tem muita informação que não chega. Então, partindo desse princípio, você começa a ter algumas ações. E essas ações do Grêmio me tornaram cidadão, me fez entender o que era cidadania, participação, lidar com o outro, desenvolver, bater um papo, discordar, concordar, né? Participar, viver a cidadania. E aí veio a situação do letramento racial que eu não tinha. Porque para mim era muito mais fácil. Ô, negão, corre aí, velho. Vamos, é a situação do dia a dia. Então, quando eu entro na escola, eu começo a entender que alguma coisa estava errado dentro desse processo de desenvolvimento. Quando eu vou para a faculdade, eu tenho certeza de que está tudo errado. Na faculdade, então, você percebe. Só que aí depois, na pós-graduação, que eu fiz especificamente com esse tema, né? Que eu fiz Afro-Brasileiro e Letramento, eu consegui perceber o desenvolvimento de como a nossa história de país é racista. A história do país é racista. É verdade. E isso não é ensinado na escola. Não. É o que nós estávamos discutindo lá fora. O que mostra a história é totalmente diferente. Totalmente diferente. Dom Pedro I, né? Princesa Isabel. Então, falar só um pouquinho. Contei toda a história para dizer para você que, para a gente falar de letramento, eu vou te contar um pouco do contexto histórico. Quando nós chegamos no Brasil, de que 1500 chega caravelas para dizer que descobriu o Brasil, a gente já começa a inutilizar a situação e anular os povos indígenas que estavam aqui. Você já tem ali um apagamento histórico. Já estão apagando os povos indígenas. E aí eu te dou números. Nós tínhamos 3 milhões, segundo a FUNAI, de povos indígenas no Brasil em 1500. Quando chegou 1695, 195 anos depois, nós tínhamos 300 mil. Olha só. Ficou 10%. 90% dos povos indígenas foram extirpados. Acabou, sumiram. Foi o maior genocídio da história. Então, por quê? Porque eles se negaram a ser escravizados por esse povo. Uai, como é que eu tô aqui dentro da minha casa? Nós estamos aqui nesse podcast. Chega alguém aqui e fala, a partir de agora você não é mais nada. Você é meu. E os povos indígenas se negaram. Então, se matavam. O Brasil foi colônia de extrativismo, então. Também. Então, olha o primeiro processo. Nós destruímos os povos originários. Não existe mais povos originários. A cultura deles... A cultura acabou. Então, todos os deuses que eu acreditava, então eu acredito no Deus da água, acredito no Deus do céu, não existe mais. O Deus é único. Eu escolho o seu Deus. Isso é um problema. Aí é o processo dos jesuítas. O processo dos jesuítas, aí vem os bandeirantes, aquela coisa toda. Que mandaram no Brasil o tempo todo. Os bandeirantes estão aí. Só se olhar as estátuas. As estátuas de hoje são dos bandeirantes que mataram todo mundo. Nós vivemos num país que cultuamos quem nos matou. Nós cultuamos os nossos males, se assim a gente pode dizer. E aí, enfim, aconteceu isso. Quando chegou 1534, o mundo começou a ter esse processo de escravidão. Então, já existia nos países europeus, né, Portugal, etc. Trouxeram o primeiro navio negreiro, chegou no Brasil em 1534. A partir desse processo, 1534, perceberam que aqui era uma potência para a escravidão. Porque tinha muito trabalho. Você tem trabalho em fazenda, você tem trabalho doméstico. Café, você tem trabalho... cana. E eles gostavam da força humana. Só que aí... Quando começou todo esse processo, não foi tão simples quanto parece. Porque parece que a gente pegou o negro lá na África, tô fazendo nada, vem cá, a partir de agora você vai andar de navio, se divertir e vamos pro resort do Brasil. Não é Cancún, né? Não é Cancún. Primeira classe no navio, né? Primeira classe no navio. Não. Nós chegaram à África e eles acabaram com as famílias. Imagina, acabou. Chegar alguém que matou o seu filho, te aprender a falar, a partir de agora você é escravo. Então, o que eles apagaram ali foi a primeira coisa, o contexto histórico dessa família. Quem morava na África era o carpinteiro. Era uma pessoa, era um médico, era um carpinteiro, era um prefeito, era um administrador. Existia uma história naquela cidade que chegou e essas pessoas foram escravizadas. Aliás, que nem eu falei do filme, né, do Raiz, o Kuka Kinte era um príncipe. Sim. Africano. Sim. Isso aconteceu muito. Já assistiu A Mulher Rei? Um filme atual?
Não assisti. Assista Mulher Rei. Eu vi a sinopse. É um pouco desse contexto. É um enfrentamento de tirar o meu apagamento. Eu preciso enfrentar. Então, enfim, aconteceu tudo isso e trouxeram. O que acontecia nesse processo? Muitos dos negros, ou eles morriam no navio negreiro, porque você tem todo um processo de muitas pessoas, a média do que se traziam por cada navio era de 5 mil pessoas por navio. Por navio? Nós tivemos... Imagina as condições. O processo foi de 6 milhões. 6 milhões de escravos durante o período da escravidão. Os nossos historiadores, né, nos trazem que os tubarões dos mares, eles mudaram a rota de alimentação de tantos corpos que eram jogados. Porque aí você tem dois processos nisso. Um, você se matava, eu não vou viver isso, e se mata. E o outro que ia pular e se jogava. E o outro que morria mesmo porque era doença. Ratos. E tinha uma doença chamada Banza. Banza é o que a gente chama hoje de depressão. A pessoa não conseguia levantar, ela não conseguia se mover, ela não conseguia. Porque tirou o filho, tirou a família. Fora os estupros que aconteciam. Meninas de 5 anos, 2 anos, 3 anos. Imagine um pai vendo toda essa situação. Nossa, porque ali trouxemos, então, uma sociedade sem alma. A ideia da branquitude era dizer de que esses povos afro não tinham alma. Então, quando eu não tenho alma, eu faço o que eu quero. Então, isso foi um processo. Chegou aqui, nós vivemos... desse processo de 1500, 1534 até 1888, um processo de escravidão aqui doloroso. Essas pessoas, elas não existiam. Elas eram o tempo todo de sofrimento. Aí o Brasil criou leis para dizer que estava tudo bem. Porque o mundo começou a cobrar e libertar os escravos naturais. Porque perceberam que o processo que eu estou te dando de escravidão é um processo capitalista ruim. Porque se eu não tenho lucro em cima de você, só da sua compra, se você não gasta, não ganha... fala da Inglaterra. A Inglaterra não é que ela era boazinha, ela tinha outro interesse, industrial. E deu certo. Né? Deu certo, você viu? Na Inglaterra deu certo. O Brasil foi o último país da América Latina pela libertação. E ainda, nesse processo, o que acontecia? Chegou aqui, aí eram divididos, né, engenho doméstico, enfim, viveu todo esse processo. Os negros começaram a se organizar. Aí veio a história do Zumbi dos Palmares, que é o grande contexto que nós precisamos entender, que é o maior líder que nós temos dos quilombos. Né? O quilombo que nós temos dos Palmares é o maior líder. O Zumbi morreu, mas morreu lutando muito. Ele conseguiu construir ali um contexto de proteção a quem conseguia fugir. E aí entra o outro peso da branquitude, que é o peso da mentira. Vocês já ouviram falar em algum lugar que o Zumbi tinha escravos? Bastante. Porque, na verdade... eles precisam usar de dons. Se eu sou o dono da minha fazenda, o Flávio quer fugir da minha fazenda. Eu começo a soltar aqui o boato. Vocês estão sabendo que tem lá naquele quilombo, o rapaz faz escravo lá, viu? Porque não quero mais fugir. O Flávio não vai mais fugir, porque eu vou sair de um regime de escravidão para outro. Então começaram a dizer, e isso saiu em livro, viu? E esse livro é escrito por um homem branco. News. O de hoje é fake news. E dá certo. E dá certo, a fake news dá certo. Claro. Inclusive hoje dá certo. Exatamente. Né? Então, esse processo, ele tentou fazer esse apagamento de zumbi. E os próprios governantes, os colonizadores daquele momento, eles tentaram, por vezes, acabar com o quilombo. E Zumbi enfrentou com o regime militar. Militar, era na base da bala, não deixava entrar. Só que como que você luta com um exército de guerreiros ex-escravizados contra todo um povo, e ainda militar, todo um povo militar, e ainda assim com traição, porque eles só conseguiram entrar porque Zuzumbamba era um dos líderes que tinha, junto com o Zumbi, traiu o Zumbi. Foi a traição que conseguiram entrar para matar Zumbi. Então a morte, o nascimento do Zumbi em 1645 e a morte dele em 1695 deu esse contexto de um período aqui de resistência que fez o povo se organizar. Então, a organização do povo negro começou a pegar muita força. Não era essa situação de que a gente lê nos livros didáticos, não, viu? Que você tá de cabecinha baixa, pode isso, pode aquilo. Não. Foi muito doloroso? Foi. Nós temos um livro que é o livro dos escravos. A Educafro tem um livro dos escravos. Então, chegou aqui no Brasil, você tem lá, quem é você? Eu sou catador, eu sou colhedor, eu sou carpinteiro, morava em tal lugar. Porque se você observar, o povo negro não tem história. Qual é o avô de um povo negro? Tem. O apagamento do Brasil faz ele apagar. O europeu tem, o asiático tem, todo mundo tem, mas nós não temos. O povo negro não tem. Porque o apagamento do povo afro-brasileiro se deu com o navio negreiro. Acabou a história. Qual é o bairro que você estava lá do Quênia? Não existe, porque acabou tudo. Então, a história do povo afro-brasileiro, ela tem limite.
Né? Então, essa organização do povo afro, ela aconteceu durante muito tempo. Demorou muito, morreu muita gente, muito enfrentamento. Até quando chegou 1888. Que não foi a princesa Isabel acordou, ai, gente, tô tão cansado. Mais uma história. Hoje eu vou falar assim, eu vou libertar. Não, eu aprendi isso. A gente Quando eu aprendeu aprendi isso. lá no segunda série, eu acho que segunda, terceira série do ensino fundamental, eu aprendi de que a princesa tá fazendo nada, acordou de Lei manhã, Áurea. Lei Áurea. vou assinar uma lei áurea porque eu não quero mais escravo aqui não, sou boazinha. Não, existia uma rebeldia popular que tomou todo o palácio. Ou você assina, ou nós vamos te tirar daí, acabou pra você. Porque tomou tudo. Inclusive, a gente tem algumas imagens, né? De que destruiu tudo. Tanto é que um ano depois acabou. É só. Vamos fazer o contexto histórico. Faz a linha do tempo. Você acha que se não tivesse tremendo, se não já tivesse acabando esse reinado, em um ano depois acabaria? Com república? De jeito nenhum. É que naquele momento a necessidade. E aí, nós precisamos trabalhar outros nomes. Não é somente. Não foi somente na parte militar, foi na parte jurídica. Nós temos um cara chamado Luiz Gama. Luiz Gama, ele foi um abolicionista, salvou mais de 300 negros do processo de escravidão. Luiz Gama ele teve um processo tão magnífico, ele foi nasceu livre, e aí, aos 8 anos, o pai dele vendeu e perdeu ele pro jogo. Perdeu no jogo. E ele teve que ir embora, foi doado, porque isso era muito normal. Colocar o seu filho. É preto. Preto é objeto. É objeto. Então eles faziam o que eles queriam. Material de troca. Material de troca. O tempo todo. Colocava no jogo, no que queriam. E Luiz Gama, ele foi para uma família. Só que Luiz Gama sabia ler e escrever porque a mãe dele era rebelde. A mãe dele era dessas de enfrentamento. Ensinou ele a ler e escrever. Então Luiz Gama fazia isso mesmo com a família, escondidinho. Foi ensinando outras pessoas. Outras pessoas. Não, e ele continuou naquele processo. Até que nessa família veio um parente de distante, deixou ele continuar lendo, escrever, só que muito escondido, porque preto não podia isso. Até que ele era um rábula. Rábula é o nome dado a um advogado sem OAB, que naquela época não tinha. Né? Então, ele era um rábula. E ele teve o primeiro processo de aceitação e enfrentamento. Então, os juízes, ele conseguiu defender um homem negro que tinha matado o seu dono, porque tinha abusado sexualmente, estuprado a mulher do negro. Ele foi em defesa. Ele foi em defesa e ganhou. Ganhou. Então, é todo um processo, sabe? Então, nós temos uma linha de luta jurídica, nós temos uma linha de luta militar, de enfrentamento, e tem linha de luta social, de que nós precisamos, por exemplo, o que mudava do negro liberto para o negro escravizado era o sapato. Se você tem sapato, você é liberto. Se você não tem sapato, você é escravizado. Tinha que apresentar a carta que você estava livre ou não? Não necessariamente, porque essa carta de alforria, ela existia, mas nem todos tinham, porque imagina para onde você vai, você leva isso. Mas normalmente tinha cordão de família. Então, um exemplo, o João da Silva. Quem é o da Silva? É o da família Silva. O João da Fonseca. O Fonseca é o nome da família que era o dono do escravo. Então, pode observar, muitos nomes de negro ele carrega até hoje. E essa preposição do da, que era de da família. Da Silva. Olha que aliás, estão tendo uma aula, né? É isso que eu ia falar exatamente sobre isso, né? Porque uma aula tudo que a gente tem, né, que a gente recebe de educação lá atrás, cai por terra, né? Quando você tem, de fato, conhecimento da história como ela é de fato. Tem um ditado que eu amo, ditado africano, que diz o seguinte: enquanto o leão ele não souber ler e escrever, a história vai ser dita pelos caçadores. Só que hoje, os leões acordaram. Esse povo negro aprendeu a ler e escrever. Esse povo negro tem outro lado da história. Tomou as universidades, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, então escreveu novas cartas. Então, esse lado que eles contaram, a gente aprendeu a ler e falar, não é isso. Não é isso. Você está contando uma história que não é mais verídica. Vou te contar a verdadeira. Porque aí nós, se você observar, você está o tempo todo dizendo que o povo preto é o africano, o sofrido, é o malhado, aconteceu oprimido. O oprimido. Aconteceu isso? Claro que aconteceu, é um fato. Só que não é só. Foi o povo negro que descobriu a medicina. A medicina veio do povo negro. Qual livro que tem isso? Nada. Não vai mostrar. Não tem. Maior riqueza que hoje é o Elon Musk aconteceu pelo Mansa. Que foi antes, inclusive, a tomada da riqueza da África veio daí. Porque era tanto ouro, tanto dinheiro, tanto poder que os europeus foram para cima. Ele distribuiu ouro como presente para toda a África e ele desestabilizou a economia durante 10 anos. Porque era muito. Então, isso não são histórias contadas. Da mesma forma que você pode falar de economia. Da onde a gente aprendeu os talheres? Foi do povo negro, quando foi para a Europa, que começou a ensinar. Então,
Isso não é contado. Nada. Por isso a gente chama de... É um roubo. É um roubo cultural. Tira-se a cultura. Então, a importância do nosso letramento. Agora eu vou entrar na resposta para poder não ficar também tão longa. Mas é importante essa contextualização. Essa contextualização. Então, hoje, nós ainda vivemos um processo racista. Por quê? Nós vivemos 388 anos de escravidão, tá certo? Sim. Sabe quantos anos nós temos de liberdade? 136. Sabia? Pode. Nós vivemos, só fazer a conta, 1888 a 2024, 136. Nós temos metade do processo de liberdade, e vou trazer aspas, porque quando a princesa assinou a Lei Áurea, ela não deu uma casa pra gente, deu? Nada. Ela não disse pra gente que a gente tinha emprego, disse? O que aconteceu? Esse povo preto, Se vira. ele foi para as margens, daí vem as favelas. A Olha ideia das só. palavras marginal é margem da sociedade. Pode observar, as favelas elas estão às pontas. Sim. Olha Rio de Janeiro, que era onde chegavam os navios negreiros. Olha o próprio Salvador, Bahia, onde chegavam os navios São Paulo, negreiros. periferia. São Paulo, a periferia paulista. Por quê? Porque essa construção, ela disse assim, ó, assinei, vocês estão livres, mas não deu direito nenhum. Aí você tem alguns atos racistas. Primeiro ato racista. Por que não temos médicos negros? Hoje você tem 3%, por exemplo, a USP. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 3% dos médicos do Brasil são negros. 3%. Por quê? Porque existia uma lei que dizia que preto não podia ir para a escola. Não estamos dizendo isso porque eu não tenho nada para fazer. É porque era uma lei. Era ilegal estudar. Se é preto, você não pode aprender. Ah, não, mas, pô, vocês estão um bando de vagabundos. Eu estava fazendo um debate com uma pessoa, numa empresa multinacional, e aí, dentro desse debate, levantou uma pergunta e disse assim, olha, eu super respeito os pretos, mas os ocidentais, né, os orientais lá, os japoneses, eles vieram para cá também. Eles também vieram. Eu falei, é verdade. Você não está mentindo. Como os portugueses, os italianos. Os italianos, e eu acrescentei isso mesmo. Porque falavam que iam até aqui ter terra para trabalhar, mas tinha que pagar a passagem do navio para cá e automaticamente era como uma escravidão, de certa forma. Então, e quando ele trouxe esse debate, eu falei assim, olha que coisa interessante. A grande diferença é que ninguém foi lá na sua cidade, no Japão, te capturou sua família, nada e trouxe para cá. Vocês vieram porque quiseram. Exatamente. Segundo, vocês tinham lei de terra. Chegou aqui, você tem o direito de ter uma terrinha. Para você plantar, colher, ter onde... Tudo isso. E você tinha um trabalho. Porque você vendia verdura. Você tinha... Sabe o que o povo preto tinha? Nada disso. Nem direito à terra. Porque não tinha direito. Não tinha direito. Você não pode ter terra. Existia uma lei que dizia, não pode ter terra. Depois você tem processos de apagamento cultural. Capoeira. Apagamento cultural. Não pode mais. Lembra que saiu a lei, não pode capoeira. Samba, lei da vadiagem. Não pode mais samba. Vocês não podem fazer mais. Lei do pito, porque os negros tinham a mania de fazer o fumo, que era cultural. Não pode. Eu posso te dar N. Não quero aqui acrescentar e demorar muito para poder não ficar parecendo palestra. Mas a exclusão da cultura afro e a contextualização da cultura europeia para o Brasil fez a gente chegar no conceito de racismo. Então, esse letramento para nós é dizer o tempo todo, olha, mas o fulano é criado mudo. Lembra? O criado mudo é um negro que ficava o tempo todo ao lado de uma câmera. Então, olha o letramento, olha o que a gente usa no dia a dia. Amanhã é dia de preto. A telha. A telha? Como é que você pode fazer que Feito nas coxas. Então, o nosso letramento é o dia a dia. Denegrir. O tempo todo. Denegrir, que é tornar negro. A gente faz isso o tempo todo. Eu vejo isso em palestra. O cara fala, não, isso daqui você está denegrindo. Porque a palavra denegrir, ela vem como tornar negro. Então é ruim. Exato. Tudo que é de preto é ruim. Amanhã é dia de preto. É que nem aquela Lista negra. que fazia, falava que era macumba, que secava com as velas e deixava a comida, era para o negro poder identificar, poder chegar a ter comida para continuar ainda fugindo. É que tem dois livros. Temos um livro histórico que diz que isso é um fato, porque era um quesito de proteção. Isso. E tem o outro que não é. Mesmo? Que diz que não é de alimentação, era de referência mesmo aos orixás. É mesmo? Se você observar, a única coisa que de fato é verdade são o cabelo, que colocavam arroz, né, para poder mostrar o caminho para onde fugir. Era feito pelos como é o nome meu Deus, esqueci. Não é Agô, Nagô, que é o nome da trança. Então isso é um fato, que aí aqui era o caminho. Então correu aqui, vira para cá, sabe, cabelo de negro, era para traçar o caminho da fuga. Isso é um fato. Isso é um fato. Um fato. Quanto hoje não é mais, eu acreditei durante um tempo, depois que busquei mais informação, de que eram feitos para os orixás por proteção.
Mas alguns historiadores dizem ainda de que era feito para poder ter comida até chegar porque aos seus tinha as quilômetros. velas para espantar os animais, para não chegar, e ele saber onde estava o alimento para ele poder continuar fugindo, pelo menos. Existe mesmo. Não é um fato mentiroso, não. Existe. É que tem duas teorias aí, que uns dizem sim, outros não, porque você entra no quesito religioso. Quando você entra no quesito religioso, é complicado, porque, por exemplo, o apagamento da história da cultura afro-religiosa, ela existe. Então, se você falar de candomblé, é a coisa do diabo, a Umbanda, né? Porque trouxeram a cultura europeia de dizer que existe um Deus único, que só pode esse Deus. Né? E mesmo dentro da própria Umbanda dizer e acreditar no Cristo, não é aceitável, porque é coisa de preto. Então, tudo que vem da África, tudo que veio do preto, não é positivo. Essa construção é a construção da nossa mentalidade. Então, o nosso letramento racial, ele também se dá nesse processo, de entender que tudo que é de preto é ruim. Não é. E a gente precisa quebrar. Só que você não vai quebrar isso agora. Você vai quebrar isso com essa cultura de espaços como o de vocês que abrem o debate. Porque senão, não. A escola não fala. Exato. E olha que você tem uma lei escolar que obriga a dizer isso. A capoeira. Capoeira era uma defesa ou era Era uma dança. uma dança? Era uma dança. Para as pessoas imaginam que era uma defesa, né? Uma luta. Porque, na verdade, ela era uma dança, era uma forma de você jogar, só que você tem um jogo de corpo, perna, tudo. E daí vira uma luta, né? Mas não existe um momento de enfrentamento por exemplo, o karatê, entende? Um enfrentamento. Na cultura Não da existe capoeira, contato físico. não existe né? contato físico, então por isso que é chamado de dança. Agora, isso foi usado para enfrentar o homem branco? Claro que em algum momento foi. Você usa a arma que você tem. Se eu tenho uma perna boa, você tem uma arma boa, eu vou tirar a sua, né? Então foi usado, mas era dança, não era dado como luta, não. Por isso que fala que se joga. Né? Joga capoeira, Isso. né? Olha que. Tem muita coisa para a gente perguntar aqui, infelizmente não vai dar num único episódio. Aproveitando a presença do Flávio, aqui você que convive bastante com o Rodrigo, qual que é a tua visão, assim, você também branco, né? Entrando nesse contexto e vendo a luta do cara que está aí, né, nessa batalha aí, tirando esses estigmas, tudo que a gente vê que está acontecendo mesmo à vista de todo mundo, só que a gente, como a gente fala aqui no Brasil, ainda é muito velado essa questão do preconceito. Como é que você vê? É inspirador ver a luta dele, me inspiro demais. Tirando o foco dele, sem querer, né? Claro. Antes, no primeiro ano retrasado, um pouco antes, eu tive uma professora chamada Elaine Martins. Ela provavelmente vai ouvir. E ela é uma professora negra que ela me ensinou muito isso, sempre. E ela que me ajudou, ela que fez entrar de cabeça nesse mundo da educação. Então, ver essa luta desde cedo, ter essa consciência, construindo consciência, porque como o racismo é estrutural, a gente nasce e cresce com uma cabeça muito, sabe? Exato. Tá errado isso que a gente tava falando de denegrir, da lista negra, leva pro lado negativo. Minha avó mesmo é uma mulher negra que não se considera, sabe? Ela não se considera? Não, ela tem essa barreira. Então, ter essa educação antirracista, eu acho que é super importante para jovens como eu. E como a gente foi fazer uma palestra lá na escola, a gente viu essa educação antirracista com crianças de sexto, né? De sexto a nono? De sexto a nono. Então, essa educação tem que estar presente nas escolas constantemente, sabe? Não só, tipo, na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra. Não tem que ser no único dia, tem que ser o ano da Consciência Negra. Exatamente. Aliás, isso que eu coloquei hoje de manhã, sembrando mensagem, eu falei, olha, Consciência Negra tem que ser todos os dias. Todos os dias. E todos nós, que nem eu falei nos bastidores, a minha avó era negra. Você olha pra mim, até o Douglas e o Eric, nossos sócios, né? Pô, você tá de brincadeira, mas todos nós temos alguma ligação muito forte. Como você mesmo tem a mesma coisa. E isso é importante, despertar no jovem. É o que vocês estão fazendo, você vê. Você trouxe ele para dentro do seu trabalho. Às vezes é difícil ao contrário. Sim. Não é verdade? Sim. Você fez ao contrário. Você branco. O Rodrigo me trouxe para isso e fez mudar totalmente minha cabeça. Mas sem aquela doutrinação, foi uma coisa natural, né? Natural. De formas que você entendesse, né? Sim. Como é que funciona isso na realidade. Quais são os principais desafios hoje que você vê, Rodrigo, nessa questão de implementar, né, a educação antirracista nas escolas? Eu acho que o conceito hoje, ele é muito... Porque hoje ninguém aceita que é racista. É, né? Não aceita. Então, por exemplo, eu vou na escola particular para fazer um debate, o próprio diretor odeia.
Mas ele é obrigado porque tem uma lei que determina que tem que ter. Essa semana da consciência não é a semana que eu gosto. Não é. A semana da consciência não é a semana pro preto. É a semana pro branco. É pra pessoa racista entender que ela tá sendo racista. Só que ele não quer ser. Então, o desafio que a gente tem hoje é da educação. Né? Nós precisamos entender que, por exemplo, se eu falar de juventude, eu estou disputando com a droga, eu estou disputando com o desemprego, eu estou disputando com tanta coisa que leva a pessoa para trás, que é o tempo todo tendo dizer para ela, dá certo, é esperança. Então, pera, eu estou lidando primeiro com influência que o cara vai ganhar 10 mil por dia. Esse é o cara que sai na televisão que diz que ganha 10 mil por dia. Eu estou dizendo para ele, olha, não vou te dar nada, você vai estudar bastante e vai passar na faculdade, vai estudar 5 anos na faculdade e ter a esperança de ter um bom emprego. O que ele quer? Os 10 mil por dia ou ter que sofrer durante todo esse tempo que eu... Entende? Então, eu preciso dizer para ele que, assim, a vida, ela não é fácil. Cuidado com as fake news da vida. E você vê, nós tivemos há pouco tempo agora, né? O caso do Vini, né? Tudo indicava que ele ia ser o melhor do mundo. Tudo indicava. E o que ele sofre com todo o dinheiro, um dos jogadores mais bem pagos, né? Do futebol. Você vê, olha o que ele sofre. Todo mundo indicar. Será que se ele fosse branco, ele não teria ganho? É que, na verdade, se você for perguntar, por exemplo, eu não sei nem como é o nome do rapaz que ganhou. Né? Só para poder dizer. Também não. Eu também não, porque ninguém imaginava que ele ia ganhar. Mas é branco. E aí, o que acontece com o racismo? Nada. Não, foi escolha. Porque ele chutou errado. Você vai criar outro tema. Daqui a pouco vão falar mal do Vini de alguma coisa. Não, mas já estão falando. Então. Já estão falando. Já estão falando que sempre ele, tem essa perseguição. Né, também, né? que ele não é humilde, Então. que ele não toca a bola direito pro cara do lado. Porque como eu disse pra você lá atrás, que a gente construiu contra Zumbi, que tem escravo, contra o negro daqui é a mesma coisa, não mudou. Não mudou, o processo é o mesmo. Você pega a mesma ação. Vou dar um exemplo aqui pra vocês daquela moça do Big Brother. Até esqueci a cantora. Carol Conká. Ela foi odiada pelo Brasil inteiro. É a maior rejeição do Big Brother. Maior rejeição, Brasil inteiro. E aí, não é porque é negra, não é porque é negro, não é porque é negro. Quantos outros teve pior do que ela? Verdade. E aí, por isso, não tem aceitação. Mas existe um ódio tão velado contra negros que é muito forte. É um enfrentamento. Vamos falar aqui do processo policial. Né? E não estou querendo dizer o polícia é bom ou o polícia é ruim. Não é isso. Mas qual é o alvo de quando eu coloco na parede? Eu tenho alunos, estava saindo da escola, 11 horas da noite, o moleque está na escola, aí ele saiu, ele está todo mundo na parede. Eu fiquei doido, tive que discutir. Falei, mas qual é o crime que ele pode estar fazendo saindo 11 horas da noite de dentro da escola? Ele está na parede da escola. Mas você sabe que às vezes acontece, o próprio policial que é negro também tem a discriminação contra o próprio negro. Mas por isso que precisa. Isso não é um problema do policial. O policial ele é o soldado, isso é um problema do governo. O governo precisa colocar a educação antirracista na polícia. O alvo não pode ser a cor da pele, o alvo tem que ser o criminoso. Você não acha que nós temos que ter um trabalho mais dentro das escolas? Total. Porque, assim, todos nós passamos por uma educação até chegar à nossa profissão, né? Tanto que eu falo hoje para as pessoas que eu acho que a educação tem que recomeçar. Lá da base. Sim. Porque a nossa educação está realmente aos lixos. Então, acho que a gente precisa pensar em começar a ter uma matéria, uma disciplina dentro da grade curricular. Então, mas já tem. Você sabe que tem uma lei que foi construída em 2003 e é 10.639. É uma lei que obriga ter estudos sobre o povo afro e estudos sobre o povo indígena, né? Os povos originários. Não tem. Então, a lei existe, mas ninguém dá. Aí você tem escolas, por exemplo, que você pega uma professora, como foi dito pelo Flávio, que tem uma referência e fala, não, vou trazer. Então, é esporádico. Uma, outro, sabe? Não é determinante. Não são todas as escolas. É um professor que, não, tem que mostrar. É mais militância do que a própria ação. E isso não pode. A educação, ela não foi feita para ser militada. Exato. Ela é feita para poder ser trabalhada. Exatamente, né? Isso mesmo. Não pode, você não pode levar para a sala de aula o seu pensamento. Não pode. Eu não posso levar para a sala de aula aquilo que eu quero. Um dos clássicos dos filmes é O Mestre com Carinho. Esse filme é um clássico, entendeu? Que mostra um professor negro, né? O que ele passou para mostrar para aquela classe que ele tinha condições de dar aula. É isso. Entendeu? É isso. Então, o processo ele é muito longo, muito longo. Eu acho que a gente está começando agora, mas está começando bem. Hoje nós já temos negros nas universidades. Hoje nós já temos negros médicos, tá pequeno, mas já tem.
Já tem, nós não tínhamos. Sim. Então já tem negro médico, já tem... Pô, a Educafro formou várias pessoas, nós tivemos a oportunidade de colocar pessoas isso que é nesses bonito. espaços. É isso, O nós Zumbi passamos... dos Palmares, que é Zumbi. dos Palmares, que é um projeto, quem não E a conhece. gente está falando no âmbito geral, mas ainda levando em consideração negro e mulher, Sim. a mulher ainda é menos, né? Um percentual menor ainda. Menos. Tem situações que você não consegue nem contabilizar. Uhum. Nem contabilizar. Muito baixo. Então, o nosso processo é entender que a educação é prioridade e dentro do processo de prioridade, formando as pessoas. E aí, por isso eu acho que é legal também a educação popular. Você sai do tradicional e traz para o popular. Vamos fazer um debate, vamos mudar o formato, vamos entender que Paulo Freire é uma referência. Não podemos trabalhar Paulo Freire como ódio dos estudantes, gente. Se a educação não muda o mundo, você entende? Não faz sentido psicológico. É que a discussão tem que ser na ponta, né? Lá na frente, na linha de Sabe o frente. que me mata hoje? A política. Mata. Acho que todo mundo, né? Porque, na verdade, eu não consigo mais sentir o debate para poder a gente crescer. Exato. Aí o debate vai se diminuir. Ninguém te chama para poder fazer um debate. Vamos discutir aqui como é que a gente pode melhorar a educação? Dialoga, né? Não Ué, dialoga. Aí você começa a falar assim, não, mas, pô, o fulano rouba, a ONG só existe para poder Ele desviar. batia na mulher, isso aqui, foge tudo do foco. Foge. Pega uma cadeira que dá cadeirada no outro. Não pode. Porque, de verdade, qual é o projeto que nós temos de vida para daqui a 10 anos? Qual é o projeto de educação? Não tem. Não tem. Se você for pegar o Estado hoje ele trabalha só com slides na parede, lá na sala. Em 2 anos não tem mais professor, vira o quê? As inteligência artificial, né? Ué, Exato. Desvalorizando. Hoje o professor não é valorizado, né? Aí você vê, nunca né? foi. Nunca foi. Nunca foi. Aí você pega o imperador japonês, que ele abaixa a cabeça só para 2 pessoas. Não sei se você sabe, o professor e o policial. Entendeu? Então, olha só. Então, a gente tem que valorizar os professores, dar condições. Também a gente sabe que também tem, infelizmente, falar que mal preparados também. Muito, mas o preparo ele precisa ser dado por qualquer dono. Exatamente. Ué, você não preparou o seu funcionário? É. Não, né? Então, se eu sou o governo, eu preciso dar curso, formar, entende? Dá condição. Condição. Agora, você chega num espaço que você não tem condição nenhuma, você não tem um curso, você não tem incentivo, você ganha mal. Como é que você tem ânimo para continuar ali? Você lida com 40 alunos na sala de aula, um brigou o outro, xingou o outro, matou a mãe, o outro não sei. Opa! Eu não posso colocar essa responsabilidade, esse peso em cima de um professor. Não dá. A responsabilidade ela precisa ser dividida com todo mundo. Mas o grande marco, o peso tem que ser do governo. Porque é dele que está vindo essa educação. E não pode ser qualquer uma. Pô, quantos enfrentamentos não tivemos? Se você for observar as mudanças que tiver que ter de slide, porque eles colocavam coisas que não tem nada a ver com a realidade, sabe? Quero introduzir esse debate aqui porque ele é longo. É bem longo. Ele é longo. Mas, poxa, nós precisamos tratar a educação, com qualidade, E eu com fico desenvolvimento. triste, Rodrigo, porque assim, eu venho também, na época que eu fiz o meu, era 1º grau e 2º grau. Quem queria passar de ano ia para o colégio particular. Eu tive que fazer vestibulinho, quando eu acabei a 8ª série, fazer um vestibulinho para poder estudar numa escola melhor, que era o CEDOM, na Zona Norte, que tinha piscina, tinha laboratório, tinha teatro. Escola pública, né? Escola pública. E eu tinha orgulho de usar meu uniforme, meu avental. Né? Quando eu ia na rua, eu tinha orgulho de falar, estudo lá no CEDOM. Mas olha que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? Perdeu. Não pode ser sozinho. Alguém tirou a mão do apoio. Por que eu estou te dizendo isso? Um dos nossos sonhos, enquanto adolescente, é ter um espaço desse. Que você possa ter piscina, jogar bola. Mas é a piscina olímpica ainda, hein? Então, mas lembra quando a gente construiu? Lembra dos céus? Os céus. Hoje acabou essa qualidade, gente. É verdade. Acabou a qualidade. Então, isso é um problema político. É um problema político, a gente não pode fugir disso. Né? Não adianta eu pegar e falar, não, que bonitinho foi. Mas e aí, o que aconteceu? Por que parou? Por que a gente parou de investir na educação? Meu amigo, é frase da vida. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Exatamente. Mas pensa comigo, quem quer que o mundo mude? Só Político, a base. não. Só a base. Ninguém tem Quem está em interesse. cima não quer. Então, existe uma mão dizendo assim, tá bom do jeito que tá. Não mexe muito com esse povo, não, porque se a revolução vir, vou dar um exemplo do povo negro. Mas esse tanto de preto que sabe que tem o direito e que não foi ressarcido pelo Estado, e ele se revolta e quer derrubar esse povo tudo. Se é tratado, chicoteado, começar a chicotear como foi chicoteado. Você entende? Então é melhor, deixa esse povo na inércia. Pelo amor de Deus, não mexe não. Deixa quietinho. Deixa quietinho. Então, Bom, aproveitando essa questão política, a gente está com pouco tempo, mas não pode deixar de abordar, né? Vamos falar de dentro para fora, né? Independente de governo, de política, vamos falar do seu trabalho
através da Educafro, né? O que a gente pode, né, citar em relação a isso? Se você contasse, olha lá, dá para pôr aqui na camiseta Dá pra do mostrar Flávio? aí, ó. Olha o orgulho, isso que é bonito. Tá vendo? Olha a diferença. É isso que eu falei. O orgulho tá Vestir essa vestindo. camisa aqui, parece que botei um manto. Ó, Tô tá pronto vendo? pra qualquer Isso é coisa. orgulho. Parabéns. Então, eu Isso queria aí. que você falasse um pouquinho desse seu trabalho na Educafro, né? No Brasil, seus objetivos e também quais são os principais resultados que você já alcançou, se é que dá para mensurar isso daí, né? Em termos de números, tem muita coisa, rápido, né? porque eu tô falando bastante, né? E da rede do cursinho também de pré-vestibulares. Tá. Né? Ó, bom, vamos lá. Primeiro, a Educafro ela é um sonho coletivo. Uhum. Entender que a gente precisa de um cursinho pré-vestibular é coisa de pobre. Sendo muito honesto. Porque o rico vai lá e paga. O pobre, ele precisa de apoio. Porque você terminou o ensino médio sem saber para onde você vai. Ué, o que eu vou fazer na minha vida agora? Então, nós entendemos que não era uma coisa só de preto. Então, nós trouxemos para cá, a Educafro, pensando em ajudar socialmente as pessoas que precisam de ajuda para adentrar na universidade. Então, dali vê os contatos. Liga para o professor que é amigo, liga para o outro que é parceiro e montamos aí esse cursinho. Primeiro momento, a gente sabe que aquela dificuldade, poucas pessoas apoiam, poucos incentivos, porque é mais desistência, mas deu certo. Nós tivemos no nosso primeiro ano do cursinho, ano passado, que nós conseguimos passar 35 pessoas em universidades públicas. Coisa linda. O Brasil hein? inteiro, gente. Brasil inteiro. É assustador. De verdade. Através do SISU, através dos vestibulares. Essa galera tomou a faculdade do Brasil. Nós estamos falando de uma molecada que talvez hoje não tivesse oportunidade nenhuma. Aí depois nós colocamos mais de 17? Mais de 17. 18 pessoas. 18, porque isso. O Thiago, né? Isso. 18 pessoas em universidades particulares com bolsa de 100%. Pelo ProUni? Pelo ProUni. Pelo ProUni. Então, você imagine o peso disso. Sim. Então, desde para você ter ideia de todos esses números, nós temos uma média de quantas pessoas que estão... Hoje nós temos 16 pessoas que estão na coordenação nossa, que são alunos, foram alunos do ano passado, passaram em universidades e estão aqui ajudando a gente todos os sábados. Que legal. Caramba. Todos os sábados. Então, ajuda a gente. Então, tem gente da comunicação, do administrativo, do... Você acha que é fácil? Nossa. Gente, nós não temos dinheiro. Aí não Sem precisamos- nada. Nada. Totalmente Nós temos voluntário. o sonho, nós temos o sonho e a coragem. Não tem dia que não tem o que fazer. Tá todo mundo ferrado. Meu, o que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Flávio, você me pede seu cartão? Pra gente dar um jeito? Ô, Fulano, você arruma um pão? Não tem. Não tem. E eu não sei, assim, sabe? Como que a gente consegue, mas deu certo. Isso a gente tem que ser justo. Deu certo, vem dando certo, tem essa oportunidade. E essas aulas acontecem o quê? Todos os sábados, às 8 da manhã, às 13 da tarde, na Escola Lúcia de Castro. Que legal. E aí olha, é totalmente gratuito. Nós temos 300 alunos aí que, meu Deus, é muita gente que, graças a Deus, está dando super certo. A gente vive um sonho de esperança. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Sabe? É muita esperança dentro de um contexto de que a vida vai dar certo. Sim. Porque a gente percebe que o dia a dia, ele é muito difícil. Mas quando a gente sabe o caminho e aonde a gente quer chegar, o mundo muda. Então, é a ideia de você transformar não somente uma vida pessoal, mas é a ideia de transformar uma vida coletiva. Porque você está mudando a raiz. Você está colocando pessoas que nunca entraram na universidade. Você está colocando famílias que não têm noção e percepção ele consegue chegar. de que ele consegue. Sim. Isso nós trabalhamos sempre. Inclusive, nós temos aula socioemocional. Que legal. Nós temos aula socioemocional. Porque o maior desafio é compreender quem eu sou. Esse é um desafio. Quem sou eu nesse processo? Né? Que eu Então, consigo alcançar meu ninguém objetivo. disse pra você que você pode. Ninguém disse pra você que o Flávio pode fazer 2 faculdades que ele tá fazendo hoje. E isso é uma coisa que a gente pega pesado no cursinho. Você pode. Ah, não dá, esquece. Você pode. A gente pega pesado, a gente vai pra cima. Não tá legal, tá desistindo. Vamos lá, vamos junto. Então a gente tenta trabalhar e a gente brinca muito que a Educafro é um quilombo. É o nosso quilombo de resistência. Ali é a gente com a gente. Nós por nós. A gente se fecha e luta. Você tem dúvida? Tudo mesmo ideal. Mesmo Tudo ideal. Não tem concorrência. Concorrência é disputa de capitalismo. Quem disputa dinheiro é o rico. O pobre não tem disputa. O pobre tem que entrar. Então a gente tem que ter essa percepção de que não tem. Se tem 10 vagas, nós temos 50 pessoas, nós precisamos lutar para aumentar as vagas e não diminuir as pessoas. E, Rodrigo, você sabe que aqui na Unip, né? Quando todo aluno para trancar o curso tem que falar comigo. Quando vem um aluno de ProUni, eu fico assim numa situação tão triste. Você passou por um processo tão difícil, porque tem toda uma questão de documentação, provar que ele realmente não tem condições. E quando o aluno vem, eu vou... E se foi não. E eu pego numa situação assim, quando a pessoa é pai. Você tem filho? Tenho. Amanhã o seu filho resolver parar de estudar. O que você vai falar para ele? Não pode. Você é o exemplo. Aconteceu com o seu avô. É isso. E aí, o que é mais gratificante, o Marcos participou comigo, porque a gente faz a correção de grau, você vê a pessoa, o aluno de beca e capelo... Quebrou o ciclo familiar, familiar. que é o primeiro a se formar,
Foi o que aconteceu na minha família. Meu pai não estudou, minha mãe não estudou, meu irmão agora, graças a Deus, 15 anos mais novo que eu, começou a estudar, vai estudar com a gente. Isso é bonito. Que você consegue, isso é lindo. Exemplo, Flávio, né? Que 2 faculdades. Vai fazer a terceira comigo? É isso. Entendeu? Isso é bonito. É um projeto que a gente tem que acreditar. E o pior é que as pessoas não acreditam, só vão acreditar depois que o projeto está crescendo, né? Só quando o resultado vem. Mas o processo é doloroso. E a gente percebeu, e aí eu vou ser sucinto, porque eu sei que o tempo de vocês está estourando, nós percebemos também que tinha uma outra necessidade. Só o curso pré-vestibular não estava ajudando. Então, o menino precisa trabalhar no mercado da frente, só que ele não tem um curso básico, ele não sabe apertar um botão, ele não sabe falar. Ele sabe fazer um currículo. Ele não sabe fazer um currículo, nada. Nós, então, abrimos o Libertar pela Educação. Eu ia falar sobre isso. Abrimos um espaço para poder ele ter a oportunidade técnica, né? Então, ele aprendeu administrativo. Hoje, nós temos o inglês para nossa gente, que são 2 anos de curso. Ele sai com certificado. O melhor aluno vai para Chicago, fica 3 meses com tudo pago. Caramba! Olha que loucura. Olha que loucura. Então, nós temos administrativo. Aí, esse ano tem logística. Olha como que a gente faz isso? Pela esperança e pela fé. Pela esperança e pela fé. Porque, de verdade, eu ligo para um amigo, ligo para um empresário, ligo para um parceiro. Gente, eu estou precisando de ajuda. Você me manda R$50? E não é, sabe? É isso. Por isso que na pergunta que eu fiz para o Flávio, né, quando a gente fala de luta, é uma luta realmente, de fato, né? Que vocês têm aí. Os coordenadores do Flávio podem falar isso melhor do que eu. Eles fazem vaquinha pro café da manhã. Fazemos vaquinha pro café da manhã. Não tem, a gente não tem um pão, não tem. Então eles fazem vaquinha pro café da manhã, a gente se ajuda. E todos eles ainda bem estão trabalhando, sabe? Estão na área. O que a gente pode fazer, que são os contatos e abrir portas, a gente faz. É isso aí. Então abrimos portas e eles sabem entrar e sabem se cuidar. E isso que é o magnífico. É bonito. E o que a gente... Desculpa. O que a gente quer é formar essas pessoas, esses alunos, para que eles possam conseguir ter no destaque e voltar para buscar o próximo. É isso que a gente faz, é isso que a gente fala da corrente do bem. Exato. Se a gente consegue ajudar foi o exemplo da minha professora de novo. Ela conseguiu mudar a minha vida. Me trouxe para o mundo da educação. Eu agora já estou num cursinho que eu posso ajudar mais pessoas a entrar nesse mundo. Facilitadores e multiplicadores desse projeto bacana, né? É a história do incêndio da floresta do passarinho. Conhece? Não conhece? Eu conheço. Que tem no incêndio da floresta, o passarinho voa até o lago, o biquinho pega, volta e joga uma gotinha. Vira o leão para ele e fala: você acha que você vai fazer alguma coisa? O leão sendo muito mais forte, muito maior que ele. O passarinho vira para ele e fala assim: você e cada um fizer a sua parte, logo esse incêndio está resolvido. É o que você está fazendo. E já está me chamando aqui na orelha, né? Nós estouramos já nosso prazo aqui, nosso diretor, né? Você vai fazer o ping-pong? Vamos fazer o ping-pong? Vamos? Ótimo. Vamos. Antes disso, eu só vou pedir pro Rodrigo deixar aqui a sua mensagem, para os jovens principalmente, né? Que a gente está vendo as referências, e graças a Deus a gente tem 2 exemplos aqui muito bacanas, né? Além do Flávio, o Gui, que está nos acompanhando aí na técnica, que é um cara que realmente faz a diferença aqui com a gente e é uma esperança também dentro desse mercado, desse cenário que a gente está vendo ultimamente, né? Então, que você deixasse essa mensagem para os jovens que buscam realmente fazer essa diferença dentro da sociedade, né? Através da educação. Primeiro, eu agradecer a oportunidade aqui com todo o meu coração e dizer para vocês o seguinte: essa facilidade que o mundo da juventude mostra é uma facilidade falsa. Pode até acontecer em algum momento. Do rolê, né? A gente até brinca que o sextou do cursinho, gente, é sabadou, porque é o dia de acordar cedo e lutar por um mundo melhor. Então, abre o convite. Se você quer estudar, pensa e projeta ter uma vida melhor, com qualidade, precisa de você. A dedicação tem que partir de você. O que nós fazemos é dar a oportunidade para você mudar o mundo. A única coisa que a gente coloca é que sem você isso é impossível, porque a gente não pode fazer a sua parte. A gente abre a oportunidade, você entra e ali você revoluciona. E aí, só para compreender, se a educação sozinha não muda o mundo, sem ela, tampouco o mundo muda. Então, espero que você venha. As portas estão abertas. Eu quero fazer cursinho. Só aí, tá bom? As inscrições estão abertas. A gente não tem burocracia, a gente quebra toda a burocracia. Precisamos de 10 salas, a gente dá um jeito, a gente se vira. É uma rede de apoio. Então, venha com a gente projetar um futuro melhor de uma vida com equidade, inclusive racial. Coisa linda, hein? Palmas, né, produção? Cadê? Como é que funciona o ping-pong? Eu falo uma palavra e você me devolve rápido. E o Flávio também aproveita, vai nessa também. Vamos lá. Educação. Futuro. Inspiração. Boa. Vida. Energia.
Numa parada. Vida. Educação. Educação. Família. O completo. Amor. Sociedade. Justiça. Futuro. Negro. Esperança. Esperança eu ia falar também. Roubou a vez. Também vai na esperança, né? Pô, É isso aí. Fechamos? Fechamos. Pô, obrigado mais uma Obrigado vez mesmo. por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra para a gente, principalmente numa data tão importante como essa, né? Exatamente. Onde a gente pôde celebrar esse momento com muita história, realmente história de fato, né? Que a gente aprendeu aqui, continua aprendendo, e a gente quer continuar esse aprendizado, tendo mais contato com vocês e que vocês se tornem parceiros aqui, né? Daqui isso para aí. frente, de fato, porque a gente tem muito, acho que, a acrescentar, como você falou, né? Não existem muitos espaços. Já que a gente tem um caminho e a gente pode ser esse também um facilitador, por que não, né? Agregar nesse projeto aí, o que a gente puder fazer, né, É isso professor? aí, Estamos sempre dentro aí. junto aí. que a Obrigado gente mais uma puder. vez e aproveitando, É. né, deixar seus espaços aí, É. suas mídias sociais, Contatos. contatos. Eu quero dizer para vocês que, assim, contem comigo, Uhum. tá bom? Deixa eu ser um soldado aí nessa trincheira de vocês. Podem contar comigo enquanto soldado. Tem uma relação incrível desse momento. Eu acho que a cidade, ela precisa respirar democracia. Sim. Com É, certeza. falta oportunidades nessa cidade. É uma cidade grandiosa. Nossa. Nós somos a cidade com maior densidade da América É Latina, verdade. sem participação, sem construção, sem democracia, Uhum. com participação assustadora dentro do contexto democrático, do que assim a gente pode dizer, É. pouca educação, pouca instrução. Então, a oportunidade de vocês aqui é de revolução. Vocês têm Obrigado. aqui, de verdade, assim, falando com o coração e sem puxar saquismo, sabe? Vocês têm aqui uma chance de expandir socialmente, não só a comunicação, mas a informação. Sim. Pouca informação chega. Nós vivemos numa cidade de 300 mil habitantes que nem 50 mil têm acesso. É. É verdade. Tem alguma coisa errada. Uhum. E sabe o que está errado, a gente? Quando a gente pensa em agir e ser transformadores, viver na sociedade que transforma, a gente tem que suar mais do que os outros. É isso Exato. aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. Conte comigo nas trincheiras e eu, a partir de agora, já me coloco como parceiro no que vocês precisarem. Oh, legal. Show de bola. E a gente sempre faz nosso programa, por É. isso que eu pus aqui a caneca pro Frá. A gente faz um A dele brinde. estava lá. Um brinde pelo. Aliás, é todos os dias. É. Não é verdade? Dia do negro é todos os dias. Viva É, Zumbi, todos os viva dias. Dandara, É isso aí, viva a viva a igualdade comunidade. racial. É isso aí. Valeu. E ficamos por aqui com mais um Trocando Ideias com meu parceiro, meu Mais um. irmão. Aliás, vamos ver se vai fazer um outro programa com vocês. Porque, Com certeza. porque Tem muita foi- coisa ainda para abordar. E esperando vocês no nosso próximo Trocando Ideias. Obrigado, Gui. Valeu, Obrigado Gui, a pela todos. Gui, obrigado, Érico. prazer te conhecer, querido. Um abraço a todos. Um Obrigado, abraço. obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Tchau, tchau.